em João capítulo 8, versículo 32. Antes da gente ler esse texto, eu queria dizer algumas coisas aqui. Primeiro, há muitas verdades no mundo. Há muitas verdades no contexto do conhecimento humano, no que diz a nossa existência. Tem muitas verdades hoje no mundo. E por si só o homem compreende algumas dessas verdades, dessas realidades à sua volta e a respeito de si mesmo. Deus, ele te fez com a capacidade e a inteligência para conduzir as áreas da sua vida, para saber se algo está certo ou não de acordo com essas áreas do conhecimento humano. Deus te fez um ser pensante, um ser criativo. No contexto em que vive o homem, ele pode aprender e obter informações em muitos lugares para ser bem-sucedido. Nós obtemos informações nos livros, nós obtemos informações nas escolas. Alguns só vai para bagunçar, mas é lá o lugar para obter informação, conteúdo. Né, Kelly? Amém. E nós obtemos informações em vários meios de comunicação e até através das pessoas. Nos nossos relacionamentos a gente consegue obter informações. E tudo isso é muito útil e é muito necessário para o homem. Quando eu estou falando homem, eu estou falando do homem e da mulher, tá? Eu estou falando homem como o ser humano. Só que, além disso ser muito necessário, essas informações que nós obtemos ser muito útil, há uma única verdade capaz de tornar uma pessoa livre. Há uma única verdade capaz de fazer essa pessoa enxergar o mundo, enxergar os fatos como eles realmente são. Há uma única verdade capaz de fazer a própria pessoa enxergar como ela é realmente. Há uma única verdade capaz de dar destino a alguém, de revelar o propósito da sua existência, da minha existência, capaz de trazer significado para a nossa vida, capaz de trazer sentido à nossa vida e sentido a cada batida do seu coração. Há uma única verdade e essa verdade se chama Jesus Cristo. E você conhece Jesus Cristo por meio da sua palavra. Então, diante dessa verdade, que é Jesus Cristo, vou começar a meditar nesse texto de João capítulo 8, verso de número 32. João 8,32 vai dizer assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E alguns responderam para Jesus: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como que você diz, sereis livres? Respondeu Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o texto continua. Nesse contexto aqui, desse texto, os judeus, eles pensavam que essa liberdade que Jesus estava falando era uma liberdade política. Por quê? Mesmo eles não confessando isso, nós vemos desde lá do início, depois que José foi morto, depois que ele morreu, aliás, nós vemos que Israel começou a passar por um momento de escravidão. E lá, desde o Antigo Testamento, nós vemos o discorrer da história do povo de Israel, e ele sempre esteve escravo. Inclusive aqui em João capítulo 8, 32, o povo também estava sob o domínio de Roma. Então, quando eles ouvem Jesus falar sobre essa liberdade, eles começam a pensar que Jesus está falando de uma liberdade política, mas não. Jesus está falando para eles de uma liberdade espiritual. E Jesus está falando para mim e para você hoje de uma liberdade espiritual.
E essa liberdade que você já tem pela lei, ele não está falando disso, que é a liberdade de ir e vir, liberdade de você fazer o que você bem entende. Ele está falando de uma liberdade espiritual. A vida, ela conduz ao saber, e o saber conduz à liberdade. Mas saber o quê? Porque a liberdade, a verdade, ela não é relativa. Tem muitas pessoas que pensam isso. A verdade, ela depende do meu ponto de vista. Talvez você ache uma coisa, mas eu acho outra. Depende do modo que eu vejo o mundo. Essa é a minha verdade, essa é a sua verdade. Ela depende do que cada um acredita, mas isso é mentira. Por que é mentira? Vou falar para você por que é mentira. Primeiro, se a verdade que você acredita, ela não te liberta, ela não é verdade, ela é uma mentira. Porque um dos primeiros princípios da verdade bíblica é que ela te liberta. Então, se a verdade que você está acreditando aí dentro de você, na sua psique, na sua mente, ela não te liberta espiritualmente, ela não é uma verdade, ela é uma mentira. Ser informado sobre a verdade, saber que existe uma verdade, não é o mesmo que conhecer a verdade. Talvez você está aqui hoje, você ouviu falar de um Cristo, você sabe que Ele tem poder, que Ele liberta, que Ele restaura, que Ele transforma, que Ele cura. Mas você somente conhecer de Jesus, você saber, ter informações dele, isso não diz, não vai mostrar que você tem intimidade e conhece realmente de fato Ele. Por isso que muitas vezes as pessoas olham para mim ou olham para você e elas começam a achar que ser cristão é algo sem sentido. Porque quando ele olha para um cristão que não conhece a verdade e ele não vê o fruto dessa verdade, ele começa a ver uma pessoa que prega algo que aquilo que ele prega e que ele acredita não gera fruto nenhum. Mesma coisa de você pegar uma Pepsi e falar que ela tem gosto de Coca. Não tem como. Outra coisa, porque uma das marcas de uma pessoa livre, guarda aí, uma das marcas de uma pessoa livre é a capacidade que ela tem de obedecer a Deus e a sua palavra. Então, se você não tem capacidade, se você não consegue obedecer a palavra de Deus, você não consegue obedecer a Deus, isso mostra para você que você não é livre. Você quer um exemplo? Lá em Mateus capítulo 19, versículo de número 16, vai falar, não vou abrir mais. Mateus 19, 16, vai falar sobre um jovem rico. A Bíblia diz que esse jovem chega para Jesus e fala: Jesus, o que eu vou fazer para herdar o reino dos céus? E aí Jesus fala assim para ele: amarás ao teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e ao teu próximo como a ti mesmo. E aí o jovem rico fala assim para Jesus: isso é moleza, isso aí eu já estou fazendo faz tempo, eu já estou amando a Deus acima de tudo, eu já estou amando o meu próximo como a mim mesmo, o que eu tenho que fazer mais para herdar o reino dos céus? Aí Jesus olha para ele e fala assim: vende tudo que você tem e entrega para os pobres. Aí a Bíblia vai falar que esse jovem, ele olha para Jesus e bate uma tristeza nele, que ele volta para trás e não é capaz de vender tudo que ele tem e entregar para os pobres. Então, se hoje Cristo te pedir algo, você é capaz de entregar para Ele? Se Jesus Cristo te pedir para você parar com o relacionamento hoje, você para? Se Cristo pedir para você parar com algo que você está fazendo, que para você é bom, você para? Se você não tem essa capacidade de parar, se você não tem essa capacidade de entregar isso para Ele, você não é livre. É forte. E diante disso, tem 3 tipos de pessoas. Tem o ignorante,
Ignorante que eu falo é aquele que não sabe, não tem o conhecimento da verdade. Nós temos o sabe tudo que na verdade não sabe nada. E nós temos aquele que sabe tudo, mas não faz aquilo que ele sabe. Então nós temos o ignorante, aquele que sabe tudo, mas não sabe nada. E nós temos aquele que sabe fazer, que sabe o que tem que fazer, mas não faz. O problema do ignorante é o seguinte: que ele não sabe nada e ele está sujeito a duas coisas na vida dele. Aquela pessoa que não conhece a Cristo, nunca ouviu falar de Cristo, não sabe nada, é um ignorante. Ele corre dois riscos. O primeiro risco que ele corre o risco de ser levado por uma mentira, ou corre o risco de ser transformado e ser liberto pela verdade. Só que essas duas coisas vão acontecer se eu, cristão verdadeiro, que já sei da verdade, já conheço a verdade, já sou liberto pela verdade, chegar na vida dele antes que o diabo chegar. Então você imagina o ignorante, o cara não sabe de nada, não sabe de Cristo, não entende de Cristo, ele só ouviu falar, mas ele não conhece a Cristo. Ele só está esperando alguém mentir para ele ou falar a verdade para ele. Aí imagina, Cristo pega e pede para você ir lá ministrar a palavra dele para esse ignorante. Você está preparado? Você está vivendo a verdade? Porque se você não for, o diabo vai mandar alguém lá. E quando o diabo mandar alguém lá, ele vai falar uma mentira. Você quer um exemplo disso? A Bíblia diz, a Bíblia vai falar lá em Atos 8, 26. Essa eu quero ler. Atos 8, 26. Vai falar assim, ó. E o anjo do Senhor falou assim para Filipe, dizendo: levanta, vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém, que está deserto. E ele levantou e foi. E lá tinha um mordomo da rainha dos etíopes, que era um superintendente de todos os seus tesouros. Ele estava regressando, e assentado no seu carro, ele lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega junto a esse carro. E correndo Filipe ouviu que esse homem, ele lia o profeta Isaías. Então ele disse assim: você entende o que você lê? E o homem disse para ele: como que eu vou entender se não há quem pregue? Então o ignorante, ele só está à espera de mim e de você para pregar a verdade para ele. Só que só pode pregar a liberdade aquele que já é livre. Então se você não for livre, como que você vai pregar a liberdade a ele? Ele vai continuar ignorante. Nós temos a segunda pessoa. A segunda pessoa é aquele que sabe tudo e não sabe de nada ao mesmo tempo. Há quem pensa que sabe a verdade, mas na verdade sabe mentiras. O diabo cegou os olhos dessa pessoa e ela vive uma vida de mentiras. Ela não conhece a verdade e nem abriu seu coração para a verdade. As mentiras se tornaram verdade para ela. O que são esses que sabem de tudo e na verdade não sabem de nada? Semana passada, antes de eu vir aqui para a gravação do clipe, fui num lugar cortar o cabelo. E eu não vou falar o nome da pessoa, porque pode ser que amanhã ela esteja aqui convertida em nome de Jesus. E vai ser vergonhoso para ela. Mas eu estava lá e essa pessoa, eu falei: eu vou cortar o cabelo porque eu vou lá na igreja gravar um clipe. E aí ele começou a falar: igreja, mas não é necessário igreja. A igreja foi banida por Jesus. E começou a falar um monte de baboseira para mim. Só que como eu tinha a verdade na minha vida, eu quis ouvir o que ele tinha para falar. E a cada pergunta que eu fazia, ele falava uma coisa mais absurda ainda para mim. Ele chegou a falar que não existe diabo, que não... coisas absurdas.
Então é esse tipo de pessoa que é aquele que acha que sabe tudo e na verdade não sabe de nada. Ele vive uma vida mentirosa achando que está vivendo a verdade, mas é mentira. E gerou um ponto de interrogação no meu coração. Eu falei, Deus, eu vou cortar o cabelo lá de novo. Quando começar a crescer, eu vou voltar lá. Esse cara, eu vou fazer a cabeça dele pirar por Jesus. Ele vai ficar tão louco com as verdades que eu falar para ele, que ele não vai ter como confessar Cristo. Só se ele quiser mesmo. Então essa pessoa, esse tipo de pessoa, a vida dela é baseada naquilo que a carne dele quer. As seitas, elas funcionam desse jeito. As falsas religiões, elas funcionam desse jeito. Elas pegam algo para se adaptar àquilo que elas acham que é o certo. Se ela acha que é o certo o homossexualismo, essa seita ela vai fazer algo dizendo que Jesus é amor, que Jesus não veio para isso, algo para se adaptar ao pecado dela. É isso que acontece com esse tipo de pessoa. Algo que se adapta ao ego dela, às vontades dela. Então elas se adaptam às crenças, adaptam aquilo que elas acreditam, as crenças, a sua opinião. E a falsa crença, a falsa religião, ela é adequada à vontade do homem e não à vontade de Deus. E se a vontade, aliás, se a verdade, ela dependesse da visão do mundo, da visão de mundo e do modo com que você enxerga ele, ela não seria verdade. Se essa verdade que eu estou falando para você, que é a palavra de Deus, Jesus Cristo, ela dependesse daquilo que eu penso, daquilo que você pensa, daquilo que eu acho, daquilo que você acha, ela não seria uma verdade, ela seria uma opinião. Uma opinião é diferente da verdade. E é isso que as religiões hoje fazem. Elas são baseadas na opinião de um homem. Elas não são baseadas na verdade de um Deus. E se essa verdade ela dependesse de mim ou de você, ela já teria caído em descrédito faz tempo. Se a palavra de Deus, se o que está escrito aqui na palavra de Deus, na Bíblia, ela fosse um apanhado de opiniões humanas, você pode ter certeza que ela não existiria mais. Você pode ter certeza que ela não duraria todos esses anos que durou. Porque a sua opinião, aquilo que eu acho, aquilo que você acha, ela vem da verdade, mas a verdade não vem da sua opinião. A palavra de Deus, aquilo que você tem de visão de mundo, aquilo que você acha que é o certo, que é o errado, aquilo que você entende sobre pecado, isso daí vem da verdade, vem da palavra de Deus, mas a palavra de Deus, ela não depende daquilo que você pensa, daquilo que você acha que é certo ou errado. Quer você acredite ou não, essa é a verdade. Acredite você ou não, concorde você ou não, em Apocalipse capítulo 22, versículo 15 vai dizer assim: ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Aí se você quer acreditar ou não quer acreditar, o problema é seu. E sabe por que muitas vezes essa verdade que eu estou te falando? Sabe por que muitas vezes a Bíblia ela não atrai a gente? Por quê? Primeiramente, ela nos confronta. A palavra de Deus, ela nos leva a fazer escolhas que muitas vezes a gente não quer fazer. Quantas vezes eu queria fazer uma coisa, mas a palavra de Deus pedia para eu fazer outra. E eu tentava lutar contra isso, mas a partir do momento que eu me tornei filho, eu comecei a entender que a palavra de Deus é o que me direciona.
E esse também é um outro motivo que a palavra de Deus não nos atrai. Motivo que a gente muitas vezes quer continuar na mentira, motivo que muitas vezes a gente quer continuar pecando, que a gente quer continuar mentindo, motivo que a gente quer continuar fazendo tudo aquilo que não agrada a Deus, é porque nós não nos tornamos filhos ainda. Mas todo mundo não é filho, Edão? Todo mundo é filho de Deus? Não. Nem todos é filho de Deus. Talvez algumas pessoas que estejam aqui é uma criatura de Deus, mas filho não. O filho, ele é herdeiro. Ele é co-herdeiro com Cristo. A partir do momento que você aceita a paternidade, que é regenerado por Cristo, a partir do momento que você o aceita como seu único, suficiente Salvador, você morre para o mundo e você nasce para Deus. Você nasce para o reino de Deus. Aí você pode ser chamado filho. Caso contrário, você é uma criatura dele. Então muitas vezes nós não aceitamos essa palavra. Muitas vezes nós não queremos aceitar essa palavra, porque nós não nos tornamos filhos. Você quer um outro exemplo? Lá no mesmo capítulo que a gente estava lendo lá de João, João capítulo 8, verso 44. João 8, 44 vai dizer assim: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Só tem uma coisa na Bíblia que ele dá paternidade para o diabo, e essa coisa se chama mentira. Não há nada mais na Bíblia que você vai ler e vai encontrar que ele dá paternidade para o diabo, a não ser a mentira. Então, se você vive uma vida de mentira, você não é filho de Deus, você é filho do diabo. Porque o que define um filho é a natureza, e o que é determinada pelo nascimento, a natureza, se você é natural, e o nascimento é determinado pela paternidade. Então, se Deus é nosso Pai, nós partilhamos da sua natureza divina. Mas se Satanás ele é o nosso pai, nós partilhamos da sua natureza pecaminosa. E a Bíblia ela vai nos falar lá em João capítulo 3, verso 9. 1 João capítulo 3, verso 9. Vai dizer o seguinte: que qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. Ele não pode pecar porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Jesus ele não está falando aqui nessa palavra que se nós chegarmos a pecar, a gente já passa a ser filho do diabo. Não, ele está dizendo isso. Ele está dizendo que aquele que vive na prática do pecado, que é o que estava acontecendo aqui com aqueles judeus, eles sabiam da verdade, sabiam o que tinham que fazer, mas por não fazerem, eles eram chamados filhos do diabo. Então eu e você, se a gente já viu na Bíblia o que é certo, o que nós devemos fazer e não fazemos, nós passamos a ser filhos do diabo. Você passa a ter um pai, esse pai se chama diabo. Quem aqui quer ser filho do diabo? Ninguém. Mas a Bíblia ela vai nos dizer que para você ser chamado filho de Deus, você tem que fazer aquilo que a palavra de Deus manda. É isso que vai definir se você é ou não.
Não é eu sair da sua casa, vir para a igreja, pegar a Bíblia, ler às vezes. Isso depende de uma decisão. Depende de uma escolha. E aqui vamos já para o terceiro. A terceira pessoa, a primeira pessoa que eu disse foi o ignorante. A segunda pessoa, aquele que pensa que sabe de tudo, mas na verdade não sabe nada. E o terceiro é aquele que sabe tudo, mas ele não faz. Você já viu aquela pessoa que fala assim, um dia eu oro, um dia eu leio a Bíblia, qualquer dia eu vou batizar, quando eu começar a melhorar, aí eu batizo. Um dia eu me converto de verdade. Um dia eu paro de ouvir umas musiquinhas aí profanas e tá de boa. Vocês sabem o que é música profana, né, irmãos? Não? Então eu vou explicar. Música profana é tudo aquilo que confronta aquilo que a Bíblia fala, que não é para você fazer. Sabe aquelas músicas do pancadão, vai descendo até o chão, pá? Então é isso aí, irmão. Sabe? Treme, treme, pá, essas bagaças aí. Esse é um exemplo de música profana. Só aquela música que eu vou pegar a mulher do fulano, não porque me largaram. Isso é música profana. Porque tem a música profana, tem a música secular e tem a música que é a sacra, que é a música que a gente canta aqui. Se você for pegar um músico igual o Joãozinho lá da batera, ele estuda música, ele estuda bateria e lá eu tenho certeza que muitas vezes o professor dele não passa músicas para ele tocar, que é tudo música aqui que a gente canta no altar. Ele está errado de tocar? Não. Não está errado. É uma música secular. Você pega em várias faculdades de música, você vai estudar músicas, a não ser que você for para uma escola, uma CTM, não sei se lá estuda só música sacra. Mas o que eu quero dizer é que se essas músicas que muitas vezes vocês ouvem, vocês até faz postagem, já vi um monte de postagem, se ela fere os princípios bíblicos, os princípios de Deus, não ouça, não poste, não coloca no seu Instagram em nome de Jesus. Sabe por quê? Você vai ser isso aqui, aquele que sabe de tudo, mas não faz. Sabe qual que é a verdade, mas não faz a verdade. E ele continua. Um dia eu leio a Bíblia, qualquer dia eu paro de mentir. Qualquer dia. Eu ouço um monte de vezes isso aí. Eu ouço muitas vezes. Edão, qualquer dia eu paro. Qualquer dia eu me afirmo. Eu vou me firmar em Cristo. Mas qualquer dia, irmão, Jesus vai voltar. E aí? Não vai ter mais dia para você se arrepender. Em Apocalipse capítulo 3, versículo de número 1. Eu já vou finalizando. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 1. Vai falar da igreja de Sardes. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 espíritos. Os 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives, mas está morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer. Apocalipse, quando ele fala dessa igreja de Sardes, ele vai falar de uma igreja que ela era avivada, aparentemente avivada. Era uma igreja que tinha uma boa fama. Era uma igreja que as pessoas falavam muito bem dessa igreja. Era uma igreja que as pessoas falavam que era uma igreja espiritual. Mas Cristo, aquele que sonda o meu e o seu coração, Ele vai dizer para essa igreja: eu sei as tuas obras, que você tem nome de que vive, mas você está morto.
E antes de vir aqui para a igreja, eu até estava falando para o Dodô, falei, Dodô, você tem alguma palavra preparada aí? Então prega. Porque eu acho que não é para mim pregar essa palavra hoje. Mas o Espírito Santo, aquele que sabe de tudo, ele que direciona, não eu, me direcionou para trazer essa palavra. E talvez não seja uma palavra muito apetitosa, que a gente gosta de comer. Mas talvez tenha alguém aqui, como eu já estive nessa condição um dia, de ter nome de que vive de estar morto, de ter nome de crente, mas não ser crente. Lá na sua escola, você é conhecido como cristão? Na sua faculdade, no seu trabalho, como que te conhece? Qual que é o seu nome lá? Como que você é conhecido lá na sua escola, onde você trabalha, na sua casa? Porque se tem outra coisa que o ignorante, ele lê, é o meu testemunho e o seu testemunho. Muitas vezes ele não tem uma Bíblia do profeta Isaías, igual estava falando lá para Filipe. A única coisa que eles têm como pregação para eles é a minha vida e a sua vida. E aí? Quem que vocês estão pregando? Vocês estão vivendo a verdade? Vocês estão vivendo de verdade? Tomem cuidado, porque talvez vocês estão indo para o inferno dentro da igreja. Talvez vocês estão indo sorridente para o inferno. O diabo, ele conta tanta mentira para a gente, como ele fez lá no Jardim do Éden. Quantas vezes que, poxa, às vezes Deus te pede para fazer algo que você fala, Deus, isso daqui é muito difícil. Não é assim. Eu quero viver a liberdade. A liberdade é eu fazer o que eu quero, eu sou livre. E aí acontece lá o que aconteceu lá em Gênesis. O diabo, né, usa a cobra e fala assim para Eva: quem falou para você que não pode comer? E muitas vezes o diabo chega no meu ouvido, no seu ouvido e fala: quem falou para você que não pode? Quem falou para você que está errado? Quem falou para você que tem que dar dízimo? Quem falou para você que tem que vir na igreja? Quem que falou para você que você tem que renunciar ao pecado? Quem falou para você que você tem que casar primeiro para depois fazer sexo? Quem falou para você que você tem que ter um namoro santo? Quem falou para você que você tem que renunciar ao pecado? Quem falou para você que você não pode ouvir música mundana? Quem falou para você que você não pode ir num show que é do mundo? Quem falou para você que você não pode fumar maconha? Foi Deus que criou, Deus que fez a erva, porque você não pode fumar. Quem falou para você que você não pode mandar um crack, uma cocaína, um cigarro daqueles elétricos? Quem falou para você isso? E aí, se você não tem uma base, uma verdade contida no seu coração, se você não é filho ainda, você começa a desacreditar disso. Você começa, por não produzir fruto, o fruto que a palavra pede, o fruto que a palavra, essa palavra aqui, ela gera em nós, por você estar plantado aí, porque a Bíblia ela vai falar o seguinte, que o justo florescerá como o cedro do Líbano. Ele crescerá plantado na casa do Senhor. Mas tem muita pessoa que está plantada na casa do Senhor desde quando nasceu e nem cresceu, nem floresceu e nem nasceu. Quanto tempo você está na casa de Deus? Você nem entendeu quem que é Cristo. Nem filho você é ainda. O diabo está usando uma estratégia diferente. Ele está levando os crentes para o inferno. Ele não está mais te levando para o mundo para te levar para o inferno. Ele está te levando para o inferno aqui dentro, acreditando que você está indo para o céu. É difícil. É difícil você deixar o seu eu. É difícil você fazer igual o jovem rico. Porque Jesus, quando ele pede, irmão, ele vai lá na veia. Jesus, quando ele pede,
Se você não gosta de chocolate, Ele não vai falar para você, dá o chocolate. Não. Quando Jesus te pedir algo, Ele vai de encontro àquilo que você tem mais fraqueza. Quando Jesus Ele vier te pedir algo, vai de encontro àquilo que você é mais frágil. Porque Ele quer te libertar. Ele quer transformar a sua vida.